Olá pessoal, que saudade de vocês, mais um podcast que rola por aí e o meu convidado hoje vocês vão gostar, porque o tema que o pessoal da produção preparou foi a volta de Cristo. Jesus está voltando? Será que está perto? Tanta coisa está acontecendo. Gente, está no ar, sobe a vinheta, vou bater um papo hoje com o pastor Reginaldo Cruz, o que rola por aí está chegando, sobe a vinheta. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. E saudade que eu tava de vocês, galera. Um abraço pra vocês aí, que sempre tá com a gente também no nosso Instagram, que rola por aí oficial. Um abraço pessoal aí também que tá com a gente lá em Mato Grosso, né, divisa de Alto Araguaia, Santa Rita e Alto Araguaia ali. Um abraço pra todos vocês. E hoje, né, tô recebendo, como eu havia dito, o pastor, né, Reginaldo Cruz, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast, pastor. Você é daqui de Goiânia mesmo? Eu moro aqui há quase 26 anos, Luiz, mas eu sou do estado do Pará. Estado do Pará. Estado do Pará. Então, metade da minha vida eu moro aqui em Goiânia, a outra metade eu morei lá. Tem muita história, né? Muita história. Eu criei os meus filhos aqui, Certo. Os netos, os gatos, por aí vai. Então, muito tempo aqui. Top. Leandro Cowboy. Leandro, eu te falar uma coisa. Pra ser cowboy, faltou só o chapéu, irmão. Pois é, mas por trás desse apelido tem uma história. Por trás de quê? Por trás desse apelido tem uma história. É. Tem. Muitos me perguntam, por que cowboy? Então você vai falar pra gente então depois. Então. Gente, seja bem-vindo ao nosso podcast. A gente gosta de falar que o que rola por aí, o nosso objetivo é mostrar tudo que acontece no mundo do entretenimento, curiosidades, né? Inclusive, acompanha aqui no Rodapé, no nosso Instagram e também o nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar um monte de situações lá, temas de casos sobrenaturais que tem no nosso canal, o mundo do entretenimento, showbiz e tudo mais. Acompanha aqui no Rodapé que está aparecendo abaixo do seu vídeo. Pastor Reginaldo, como eu falei, a gente fala muita coisa, aborda vários assuntos, né, de showbiz, né, entretenimento, e também casos assim sobrenaturais e também, né, por que não falar um pouco de religião, né, uma vez que é um assunto bem delicado também, né? Isso. Mas entre, assim, não generalizando, falar religião, falar de uma situação específica, do Criador, né, do Pai. O mundo tá tão complexo, tá tão, assim, difícil de entender, né, cara? Que a gente fica, assim, pensando, cara, qual é o sentido disso tudo? A gente sabe que por trás desse universo tem o Criador, né, tem o Pai, Deus. E aí eu chego a perguntar, a gente tá vivendo um caos. Hoje, se fosse naquela época, já viu aquele ditado, para que eu quero descer? Esse mundo tá meio perdido, tá não? Luiz, Aí só para finalizar, o tema hoje, galera, é... sobre a volta de Jesus, Ele tá voltando, será? Jesus tá voltando? essa é uma verdade inconteste, né? A certeza da volta de Jesus é a marca central do cristianismo. O apóstolo Paulo chega até a desafiar os seus ouvintes dizendo o seguinte: se nós temos esperança, ou se nós esperamos alguma coisa somente nessa vida, nós somos os piores dos homens. Uhum. Porque Paulo, ele fala que o nosso esperar, a nossa ansiedade é em Cristo, ou seja, Paulo projeta um esperar para frente, né? Para além dos horizontes. Então, a ideia do escritor bíblico, o apóstolo Paulo, é que a nossa esperança não deve se resumir apenas a esta vida, né? Ele diz que a nossa esperança é Cristo, ou está em Cristo. Então, a esperança cristã é a esperança do Ocidente, né? As principais matrizes religiosas, as principais religiões cristãs, elas caminham nessa certeza. Se tirarmos a volta de Jesus do eixo temático do cristianismo, então tudo desmorona. Uhum. Tudo acaba, tudo se dissolve. Você pode falar, viu? Você tá meio assim tímido, o que foi? Pode ficar tranquilo. Pode Até porque a volta desenvolver, de Jesus é um assunto popular, né? Sim. É um assunto do cotidiano. Por exemplo, eu me tornei evangélico, recebi Jesus como Senhor da minha vida, porque uma vizinha, amiga, ela teve um sonho. O sonho dela era sobre a volta de Jesus. E ela disse que quando Jesus voltava para buscar o seu povo,
quase todo mundo ia com ele, ninguém ficava para trás. Mas aquele sonho, ela disse que exatamente eu, como vizinho dela, ficava para trás. Eu era adolescente, eu digo, caramba, eu não vou ficar mais para trás. Porque subiu todo mundo foi levado com Cristo, como ele mesmo prometeu, e só eu fiquei de fora. Então, ou seja, o sonho dela tornou-se uma narrativa de uma realidade concreta, que é a volta de Jesus. E aquilo causou temor no meu coração. Foi quando eu mudei radicalmente, né, a minha maneira de pensar, de ver as coisas, porque a mente de Cristo foi impregnada na minha mente. Como você, senhor, chama você? Fica à vontade, vai chamar você. Como o senhor vê o mundo hoje, nesse sentido, se você pegar a passagem da Bíblia em Mateus 24, se você pegar ali e analisar ali de 100% ali, pode-se falar que 80%, 75%, talvez 80%, ou estou exagerando que já aconteceu? Ali no sermão profético de Jesus, né? Mateus, começa em Mateus 24. Ó, em relação aos sinais, os mais conhecidos, eles já aconteceram e continuam em franco acontecimento. Guerras, né? Só que se analisarmos a fala de Jesus no contexto do século I, ou seja, para um judeu, para um cidadão do século I, era bem diferente. Guerras. Jesus falou, olha, acontecerá guerras, haverá rumores de guerra. Mas no contexto de Jesus, que toda a sociedade ocidental estava sob o domínio do Império Romano, o império mais poderoso da Terra, que já estava dominando há séculos e domina até 476 depois de Jesus, quem era capaz de criar uma guerra, insurgir contra o Império Romano? Ninguém. Então Jesus está falando de uma coisa meio incerta para aqueles dias. Aí Jesus fala de pestes, né? Ou seja, não tinha sido catalogado por aquela época nenhuma pandemia. Falaram que 1 milhão de soldados ia vir marchando pelo rio Eufrates. E achavam que naquela época impossível, porque o rio, né? Isso aí acontece pouco tempo depois de Jesus. Jesus fala no ano 33, né? E no ano 69 ao ano 70 tem a destruição de Jerusalém. Só que os soldados romanos já tinham deslocado por volta do ano 66, 67 de Roma. Porque como é que era o contexto histórico? Quando Jesus falou essas coisas todas dos sinais. Que ninguém poderia insurgir contra Roma, vencer Roma, criar alguma briga com Roma. Ninguém poderia fazer isso. Então Jesus disse o seguinte, olha, haverá guerras, rumores de guerra, enfim. Aí, uma turma lá chamada Zelotes, ou Zelotianos, eles eram bem ultranacionalistas, né? Como se fosse o PSOL hoje, alguma coisa assim. Então, eles tipicamente a representação hoje do professor Pantaleão, né? Não ao Ocidente, não ao Império, né, estadunidense, que é os Estados Unidos, enfim. Então era uma turma que não aceitava o domínio romano, mas não tinha forças. Eles criaram forças, ou arrumaram forças não sei de onde, e começou algumas insurreições no ano 66 e 67. Roma fica sabendo disso. Aí Roma manda todo esse exército para conter essa insurreição, ou seja, essa rebeldia contra Roma ali na Palestina. No ano 68, 69, eles chegam na Palestina, na Judeia, né? Antiga Pérea. E aí, no ano 69, eles sitiam Jerusalém, milhares de soldados. Conta quase que mais de um milhão de soldados. Deixa eu só perguntar um negócio, desculpa minha ignorância. O senhor já está querendo dizer, assim, essas informações que o senhor está passando, o senhor está... É um prévio, uma parte que ele falou sobre o rio Eufrates? Não somente sobre o rio Eufrates, mas naquela época o rio Eufrates não estava seco, pastor. Não, é porque é o seguinte, Jesus fala isso no ano 33, vamos dizer aqui, 33. A parte do sermão profético dele, de Mateus capítulo 24, 25, 26 e 27, acontece aí no ano 69 e 70. Certo. Então, no ano 69 e 70 é que onde começam as guerras, os rumores de guerra. Ou seja, a profecia que Jesus está falando é para além da questão do Eufrates, né? Ou seja, é chamado isso na escatologia, ou seja, a parte do estudo bíblico que estuda o futuro, que estuda o escato, né, os eventos futuros, parte do que Jesus falou em Mateus 24 teve seu acontecimento pleno ali,
no ano 69, no ano 70. Vocês lembram quando Jesus disse o seguinte, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada ou arrancada? Ele diz também, ó Jerusalém, ele olha para a cidade de Jerusalém e ele lamenta. É a segunda vez que Jesus chora. Ele chorou quando da morte de Lázaro, né? E depois ele vai lá e o ressuscita, e ele chora aí, porque ele lamenta. Ele diz, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos, né? Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas. Então Jesus, ele profere um discurso escatológico duro contra Jerusalém. Ele ainda em vida, e isso se cumpre no ano 70. É claro que a profecia sobre o rio Eufrates, ela tem um cumprimento naquilo que nós chamamos na grande tribulação. Ou seja, quando houver ali um eixo do bem, um eixo do mal, ou seja, o anticristo, o falso profeta e as nações, as 10 nações aliadas contra Israel, que Israel sempre está no foco escatológico de Deus, né? Até nos dias atuais está em evidência, né? Sim. Sempre tem um estado pequeno, né? Pequeníssimo, não dá 8% do território brasileiro, mas um estado gigante, né? Em tecnologia, em construção bélico-militar, em produção de armas, em espionagem, está entre os melhores, né? Olá pessoal, está acompanhando o podcast aqui do O Que Rola Por Aí. Eu tenho um recadinho para vocês. Eu sou a Bárbara, dona da loja The Rage. The Rage é o melhor lugar aqui de Goiânia e talvez do Goiás, onde você pode desestressar, relaxar, enfim, se você quiser. Porque esse lugar é o quê? É basicamente um lugar onde você pode comprar itens e quebrar do jeito que vocês querem. Temos 3 pacotes, o pacote de R$15, o pacote de R$25 e o pacote de R$50, tá? Então, se você quer desestressar, esquecer um pouquinho a rotina do dia a dia, o estresse do dia a dia, por favor, é só chamar, que eu tô por aqui. E assim, mas hoje, falando hoje, no dia de hoje, o senhor, como pastor, né, como homem que segue, né, os mandamentos e estuda, creio que você deve estudar muito a Bíblia, a palavra, as profecias em si, você acredita que o anticristo já está estabelecido na Terra? O que está acontecendo no mundo de tanta guerra, de tantas coisas, a gente está vendo a guerra que está tendo aí em Israel, enfim, a gente não quer, não só a guerra lá, mas a guerra espiritual que as pessoas vivem hoje no mundo, onde a depressão é das doenças do século, digamos assim, né? E você vê as pessoas envolvidas em um meio artístico, às vezes corrompido, de tantas coisas negativas. Hoje em dia dá ênfase mais para as coisas negativas do que as positivas. Sim. Parece que tem mais audiência, infelizmente é assim. Luiz, essa pergunta sua é atualíssima, né? Ou seja, qual é a influência ou a interferência, né, dessas forças espirituais? Por exemplo, o anticristo. Na Bíblia, o anticristo, ele não somente é profetizado como uma pessoa, né? O apóstolo João, na primeira carta, na segunda carta, ali, primeira carta de João, segunda carta de João, os capítulos 2 e 3 da primeira carta, ele põe o anticristo dentro de uma visão mais holística, mais macro, né? Ele diz o seguinte, filhinhos, já é a última hora. Essa expressão última hora significa fim dos tempos, né? Mas não é fim dos tempos repentino, é fim dos tempos escatológicos, isso faz parte do relógio de Deus. Então João diz, olha, o espírito do anticristo. Então a primeira percepção de João é sobre o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo para João? É todo espírito opositor em relação a Deus. Todo espírito que causa contrariedade em relação a Deus, não somente no texto bíblico, mas em toda a história. Não é? Em toda a história, por exemplo, a gente pode dizer que Nirode era uma espécie de um anticristo, que Caim era uma espécie de um anticristo, ou seja, de um antideus. O Novo Testamento diz que Caim era do maligno. Então, primeira coisa que João fala, para a gente entender a relevância do anticristo hoje, né? João fala do espírito do anticristo. Ele está na história, ele está no Antigo Testamento, ele está no Novo Testamento, ele está nesses 2000 anos de história da igreja. Depois João diz assim, por exemplo, você fez a pergunta atualíssima, Luiz, por quê? A mesma questão João trata nos dias dele, né? Você está perguntando sobre o anticristo hoje, né? E isso é muito relevante. Porque o apóstolo João, há 2000 anos atrás, João diz assim,
Há o espírito do anticristo, que está na mente, não é? De impérios, de pessoas, de sistemas. E há, em segundo lugar, João diz, ó, o anticristo está aqui hoje. Ele fala não só de um. Aí a terceira questão de João, muitos anticristos. João fala, muitos anticristos têm surgido. Inclusive, para João, ali no século I, já quase no final do século I, por volta do ano 80, ano 90, João fala o seguinte, ó, e muitos saíram do nosso meio. Ou seja, João está falando de uma comunidade cristã chamada Igreja de Éfeso, né? João está dizendo que dali surgiram muitos anticristos. Quem é o anticristo para João? Aí essa é a questão. É o falso profeta. Sim, mas... É o que promove o falso ensino, é o que engana as pessoas. Não só engana intelectualmente, mas engana-as psicologicamente, engana-as financeiramente com falsas propostas, né? Hoje tipo a teoria da prosperidade aqui no Brasil, sim, né? Sim. Hoje a gente vê que assim, tem tantas informações, mas a Bíblia fala especificamente de um ser anticristo. Exatamente. Fala de um ser anticristo que vai vir estabelecer uma falsa paz nesse período que a gente está vivendo, um período de guerra. Criar o seu governo. Criar o seu governo, de repente um governo unificado, uma moeda única. Esse é o anticristo. Exato. Aí, assim, voltando... Você pode perguntar, cara. Olha, Leandro, uma coisa importante. Não, mas fica tranquilo, Leandro, você pode ficar à vontade em relação ao tema. João fala o seguinte, olha, do anticristo escatológico. Ou seja, esse é o anticristo hoje. Uhum. Então eu não vou entrar, por exemplo, em teoria de conspiração. Você acredita nisso, pastor? Teoria de conspiração? Eu acredito que existem histórias, né? Ou histórias, né? Eu acredito. Eu tenho dificuldade com teoria da conspiração porque eu sou licenciado em história, né? Uhum. Então a história trabalha com os fatos, né? Trabalha com. Mas a teoria da conspiração tem fatos, pastor. Não, se houvesse fatos, aí não seria teoria da conspiração, né? Mas é a teoria da conspiração exatamente por causa por causa da falta do elemento factual. Mas hoje a teoria da conspiração está deixando de ser conspiratória pelos fatos que está em evidência em um monte de coisa que eu te falo aqui daqui a pouco. Não, se a teoria da conspiração, se ela aderir e ela encontrar a sua factualidade, aí ela deixa de ser teoria da conspiração. Então vamos lá. Há teorias da conspiração em relação ao anticristo, tipo o seguinte, na década de 90. Eu fui ensinado ali que o anticristo era, por exemplo, o Maitreya, o fundador, o mentor, uma espécie de um CEO de um movimento na época chamado Nova Era, chamado New Age, né? Tinha suas marcas, os seus símbolos, os seus associados. Depois, criaram uma teoria da conspiração, mesmo em relação à Bíblia. Há teorias que, por exemplo, o anticristo já estava entre nós, ele seria o Papa. Coitado, né, do Karol Wojtyla, né? Aquele velhinho, gente boa, ser o Papa. Isso não se concretizou. Depois, ou seja, procurar o anticristo em elementos políticos e religiosos é meio temerário, né? Isso eu concordo. Então, por exemplo, o que eu penso a partir do texto bíblico, né, que é o texto fundante? O que é o anticristo? Ele surgirá, com toda certeza. Paulo chama ele de um homem de Belial, ou seja, é o homem que é essencialmente mau. Na Bíblia, ele aparecerá, Luiz, num período chamado a Grande Tribulação. Provavelmente é um período de 7 anos, onde Deus ele cobrará intensamente dos moradores, das suas criaturas, dos moradores da terra. E nesse período surge o anticristo. O capítulo que vem 13, a falsa paz. O capítulo 13 de Apocalipse fala, né, apresenta ele na linguagem apocalíptica, né, ele como uma besta, ou seja, um animal estranho, né, que surge da terra. A terra tem ideia de gente, de ajuntamento, de agregamento de pessoas. E o seu parceiro, o falso profeta. Então, quem que seria o falso profeta? O falso profeta, de maneira geral, ele vai ser aquele líder religioso que fomentará, que chancelará as ações do anticristo. O anticristo é um líder intelectual, é um líder político que implanta o seu modelo, né, seu sistema filosófico de pensar. Até mesmo as relações de mercado, né, que é a venda e a troca, o anticristo vai dominar. Então, quem não tiver as marcas, ou a marca dele,
não poderá executar nenhuma Mas essa ação marca de compra e que a venda. Bíblia, às vezes, a Bíblia fala a Bíblia fala sobre a marca da besta, não significa. Fala que é o número de homem 3 vezes, né? Ou seja, 3 vezes 6. Pois é. Não multiplicado, né? Mas adicionado. 6 mais 6 mais 6. O chamado Mas 666. Mas não significa que seria esse número, né? De repente, a implantação do chip, alguma coisa nesse Isso, sentido. eu acho que isso vai passar muito pela questão da tecnologia da época do surgimento do anticristo. Como eu disse, na década de 90, as pessoas tinham a nítida certeza, quando eu falo pessoas, os próprios evangélicos, que a marca do anticristo ele tinha nome, ele chamava de Matreia, a marca dele era o código de barra. Olá pessoal, aqui é seu amigo Leandro Cowboy, dono e proprietário no Espetinho do Cowboy Goiânia Viva. Gostaria de convidar vocês aqui do podcast O Que Rola Por Aí a estarem lá fazer uma visita, tá? E todos ouvintes, né, do podcast também, para estar lá visitando o Espetinho do Cowboy. E segue a gente nas redes sociais, Espetinho do Cowboy Oficial. Né? Depois passaram a pensar que poderia ser o chip. O chip. De repente, amanhã o chip é uma coisa já em desuso, um sinal holográfico seria ainda mais moderno. Então, exatamente, a gente não sabe o que será, mas na época dele será talvez um sinal bem tecnológico, que é para identificar as pessoas, identificar... Essa marca, talvez, nela esteja aglomerado as principais informações sobre a pessoa. E a gente a Bíblia fala que... Você quer perguntar uma coisa? Pode Não, dar continuidade, que aí depois eu faço a fórmula, minha pergunta. Tem certeza? Aqui. Pode dar continuidade. A Bíblia fala, o nome de Deus, a gente fala que, quer dizer, a ciência foi comprovada agora há pouco tempo, conseguiu comprovar a existência no nosso DNA, com as letras de Deus, com o nome de Deus, a nossa respiração, já ouviu falar isso? O nome é Yahuwah. Tem um Yahuwah. E o nome de Deus, parece que falam também, alguns estudiosos estão falando aí, que o nome Deus fala que, na verdade, no nome verdadeiro de Deus eu vou lembrar, estava aqui. Iavé. Vai de o tentagrama, né? E de Rê, vai de Rê? Mas a provável pronúncia seria Iavé. Iavé. Né? Mas vai de Rê, I de Rê, vai de Rê? Não, a pronúncia são 3 letras, né? Y, H, W, H. Que está no nosso DNA. Está no nosso DNA. Sabia disso? Mas Luiz... Está no nosso DNA. Mas isso, na perspectiva... Yud, Rê, vai de Rê. Isso. Na perspectiva cristã, a ideia de termos o DNA de Deus é uma coisa muito clara, né? Uhum. Por exemplo, você tem o DNA de Deus, o Leandro tem o DNA de Deus, todos nós temos. Na criação, ele cria o homem. Gênesis capítulo 2 e 3, né? Criamos o homem, façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. A ideia, a palavra imagem ali é tselen e a palavra semelhança é demut. Então, convencionou na teologia cristã que imagem e semelhança é a mesma coisa. Daí criaram o termo latino chamado imago Dei. Então, todos os seres humanos criados, eles nascem com a imagem de Deus. Então, o que é a imagem de Deus, né? Aí essa já é uma discussão. Ou seja, você já pensou, Luiz, você tem filho, Luiz? Tem. Então, o seu filho, ele é a sua imagem e a sua semelhança. No texto bíblico, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Agora, o terceiro filho, que é uma filhinha adotada, eu gosto do número 3, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3, ao mesmo tempo são 1. Eu tenho 3 filhos, o Mateus, a Nicole e a Gabriele, né? E também tenho 3 netos, né? O Miguel, eu tenho o Fernando e a Heloísa. E tenho também 3 gatos, né? O Paçoca, o Amoroso e a Belinha. Então, eu gosto muito do número 3. Mas só que essas coisas acontecem naturalmente. Então, vamos lá. O que nós temos de Deus? Ou o quanto de Deus há em nós? Em todos nós, sem exceção. Isso independe de credo, religião, cor, crença, raça. Porque nós somos feitos exatamente a imagem e a semelhança do Criador. As pessoas vão olhar para os seus filhos e dizer, são filhos do Luiz. Vão olhar para os meus filhos, alguma coisa elas identificarão neles que há em mim.
Então, se olhar para esse aqui, porque lá com os cabelos vai parecer que é outro. Olha aí, por exemplo, Agostinho é o grande doutor da história da igreja, século V, Agostinho. Agostinho diz o seguinte: o que é a imagem e semelhança de Deus? Para ele, a imagem e semelhança de Deus é uma imagem moral, qualitativa. Por exemplo, Deus é amor. Então ele nos criou dotados de amor. Nos criou para amar, para viver o amor, para se relacionar em amor. Deus é misericórdia. Então daí, por que nós somos misericordiosos? Porque nós herdamos isso de Deus. Deus é justiça. Por que nós temos fome e sede de justiça? Porque essa justiça deriva de Deus. Deus é gracioso. Por que nós somos graciosos uns para com os outros? Então, as nossas melhores qualidades, as nossas melhores virtudes, tudo que há de bom em nós deriva de Deus. Então, isso é o quê? É o DNA de Deus. Quando Deus cria o homem, é muito importante, quem está acompanhando, quem está assistindo, quem sempre alguém que assiste com frequência, né, o que rola por aí, saiba de uma coisa que é muito importante. Por exemplo, Deus cria o homem, ele cria ali um boneco de barro. Ou seja, que ele é feito da própria matéria-prima, do barro, da terra. É chamado de Adamá. Na literatura do Antigo Testamento, Adamá, Adão, homem e humanidade é a mesma coisa. Esses 5 termos se referem à mesma coisa. Adamá, Adão, homem e humanidade. O que significa isso? Ser humano. Então Deus cria o ser humano ali, cria ele do próprio material existente, que é a terra. Aí Deus sopra o seu espírito no homem. Ele sopra, né? O espírito é o Zoe. O que significa a palavra Zoe? A vida do próprio Deus. Deus sopra a sua partícula. Deus sopra, esse sopro é chamado de ruá. O que é ruá? É o vento. Então Deus sopra em nós o que vem dele, o que há nele. Então ele cria o homem, está ali o ser humano. Agora ele sopra o seu espírito neste ser humano e este ser humano passa a ser alma vivente. Então, ou seja, por que nós temos alma? Nós somos alma. O que é alma? A alma é o ser sensório, é o ser que sente, é a sua estrutura psico-emotiva. Então, nós temos tudo isso porque Deus soprou em nós o espírito dele. Então, o espírito de Deus em nós são as partículas do seu DNA. E a respiração tem a assinatura. Tem. A assinatura em nosso DNA. Do DNA de Deus. Você ia falar. E, pastor, mudando um pouco aqui do contexto aqui do assunto, mas continuando no assunto de religião, eu sou cristão também, já sou batizado, mas quando eu era pequeno, eu era espírita. A minha avó era espírita, então como eu morava com ela, eu tinha que acompanhar ela. E na década de 80, quando eu era quando eu estava na minha fase de criança, 8 anos, 7, 9, a gente não escutava muito falar de igrejas evangélicas. Nessa época eu não escutava muito falar. É porque não tinha o tanto que tem hoje, ou porque era pouco difundida entre a sociedade? O senhor pode... Sim. O catolicismo ele é majoritário no Brasil. Só nos estados de Rondônia e no Rio de Janeiro que o catolicismo é menor do que o protestantismo, né? Então, a missão ou as missões jesuítas chegaram aqui há 500 anos atrás, né? Fazendo proselitismo, evangelizando, fazendo a missão à Igreja Católica. Então, o catolicismo, ele chegou primeiro aqui. Praticamente nos mesmos 500 anos atrás, João Calvino, por exemplo, lá em Genebra, na Suíça, ele já tinha enviado missionários para o Brasil, mas batia e voltava. Então, a missão católica não aceitava missionários saxões, missionários estatunidenses, não aceitava. Um dos primeiros missionários enviados pela Europa, ou seja, pela Suíça, através de João Calvino, foi Jean Delery. Foi um dos primeiros a promover. Então, igrejas como as missões presbiterianas, anglicanas, congregacionais, episcopais e luteranas foram as primeiras a chegar no Brasil. Mas, enquanto o catolicismo está desde sempre, está há 500 anos no Brasil,
As igrejas protestantes têm um pouco mais de 200 ou 300 anos, porque a sua inserção aqui no Brasil não foi aceita desde o início. Então, as igrejas mais, por exemplo, uma das igrejas mais antigas do Brasil, a Igreja Congregacional em Petrópolis, é uma das primeiras igrejas mais antiga. protestantes que já estavam no Brasil. Quando a gente fala de evangélicos no Brasil, a gente fala de 3 grupos de pessoas. Primeiro, os protestantes. Ou seja, os protestantes, eles são os irmãos de igrejas históricas, que no Brasil chama muito de igreja tradicional. Quais são? Presbiteriana, anglicana, congregacional, episcopal, luterana, metodista, etc, etc. Então, os primeiros 200 anos dessas igrejas, praticamente não tinha igreja pentecostal. Então, existem igrejas protestantes, históricas e reformadas, e depois as igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, elas são mais volumosas, elas são mais amplas, mais pujantes, mais vibrantes, e elas têm, de cada 10 crentes no Brasil, de cada 10 crentes evangélicos no Brasil, 9 são pentecostal. Então, na verdade, sem querer te interrompendo, pastor, a gente, assim, fugindo um pouquinho, né, igual o Leandro falou, hoje em dia vai nascendo outras igrejas, na verdade... Tem muitos braços, né? Muitos ramos, né? Mas, assim, pessoal, quero mandar um abraço pro pessoal do Energético no 12, que tá com a gente, o Instagram tá aparecendo abaixo do seu vídeo, pessoal da The Rage, já viu falar da The Rage? Depois eu vou levar o celular, Leandro, pra você conhecer como que funciona lá. Depois a Bárbara tá ali, vai falar pra gente também um pouquinho como é que funciona, o pessoal lá da Tilápia também. Mandar um abraço pra um amigo meu, que é o Davi Cardoso, cara, já viu falar do Davi Cardoso? Davi Cardoso é um grande ator aí, né, que tá aí e tentou uma situação política e é um cara que, nossa, tem uma opinião muito bacana, uma hora trazendo um podcast. Mas o tema aqui hoje é falar, realmente será a sua opinião? Produção, quanto tempo a gente tá aí? Mais ou menos, faltam 3 minutos? Então dá tempo de perguntar aqui mais uma situação. Hoje, diante de tudo, qual a sua opinião? Você acha que essa geração vai ver a volta de Cristo? Olha... nós não temos a mínima noção, né? Sim, Só o pai, sim. Só o pai, né? Ou se não, essa pergunta foi feita para Jesus. Ele disse, do dia e da hora, nem os anjos, nem o filho sabe, somente o pai. Aí, pergunta para ele fala, não vos compete. Ou seja, saber o dia e a hora, ou qual geração, não é propriamente da nossa competência, mas... isso não significa que nós não devemos cultivar a nossa esperança. Porque a grande resposta para a volta do Senhor Jesus é a esperança. O que é a esperança? A esperança é uma fé indestrutível, é uma fé pujante, radiante, vibrante, que Ele vai voltar. Então eu disse no começo do programa que essa é a verdade, Luiz, é a verdade mais inconteste. É impossível contestar a volta de Jesus. Todo o Ocidente gravita em torno da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da ressurreição de Jesus. Então, o que falta para consumar essa nossa fé, essa nossa esperança projetada no amanhã, na certeza que Ele voltar, é a volta dele. E de todos os temas, fala de milênio, ressurreição, grande tribulação, anticristo, falso profeta. De todos os temas, todos os temas escatológicos, o que a escatologia cristã tem absoluta certeza é que Jesus voltará. A sensação que tem é que está funilando, né? Que está funilando. E parece ser bem real, né? Exatamente. A religião, como é que vê você como um pastor? Você acha que a religião salva? Olha, em 2012, eu comecei o meu mestrado em ciência da religião na PUC. E lá trabalha muito essa questão, estudar a religião sobre o ponto de vista científico, né? A religião, na sua própria matriz, na sua origem, qual é a ideia dela? Nunca foi de salvar, mas de religar o ser humano ao divino. Mas depois que... Religar, ou seja, reconciliar. Mas assim, quando, né, partiu-se o véu, o homem não precisou... como se diz, já teve acesso direto ao Criador? Tem. O Tiago diz o seguinte, se alguém cuida ser religioso, então eis aí a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Para Tiago, o apóstolo Tiago, é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades e manter-se incontaminado do mundo. Ou seja, a verdadeira religião é a prática da solidariedade, da fraternidade, da generosidade, né?
e manter-se incontaminado do mundo, ou seja, ter ética, ter boas virtudes. Só que A religião, na verdade, serve para guiar. Para guiar. Agora, você falou uma coisa bem interessante. A religião salva? Evidentemente que a resposta é negativa, né? Ela não salva. O que salva é o Senhor Jesus. E aí, qual é o instrumento de salvação de Jesus? O Evangelho. A pessoa pode perguntar, o que é o Evangelho? Concordo. O Evangelho são as palavras de Jesus e as obras de Jesus. Ou seja, chamamos isso de boas novas. Então, as boas novas, as boas notícias que vêm de Jesus é que salva, que transforma o ser humano. O que é a salvação? A salvação é a aplicação da obra de Deus. Ou seja, Luiz, a capacidade de alterar a própria substância da nossa alma, da nossa natureza, isso só pode ser feito através do Evangelho. Nada pode mudar a nossa maneira de ver, de pensar, de sentir, de agir. Só o Evangelho. Porque, na verdade, se você perguntar qual que era a religião de Cristo, ele não tinha religião, porque a igreja, na verdade, a igreja é você, é ele, sou eu, é nós, né? Não tem uma passagem? Aonde um ou mais estiver reunido no meu nome, lá eu estarei. A igreja é o corpo de Jesus, né? Exatamente. Em toda a terra, né? É o ajuntamento de todos aqueles que ele morreu por eles. Bacana. Você trouxe um livro aí, pastor? O que é? É para indicar aqui aos nossos leitores. É um livro do John Piper, pastor batista, bem relevante, né, na atualidade. Está aqui, Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus é uma afirmação lá de Apocalipse, né? Top. O John Piper escreveu esse livro, que é um estudo sobre a segunda vinda de Jesus, bem atual, bem relevante, de fácil leitura, onde ele examina a vinda de Jesus nas principais passagens, inclusive em Mateus 24, que você citou. Top. Depois eu vou procurar saber desse livro aí. Isso aí é... Esse aqui é uma Bíblia modelo um pouco contemporâneo, da Sancto. Aqui, por exemplo, aqui tem somente as cartas, né? As cartas paulinas, as cartas gerais e o Apocalipse. Né? Bacana. Aí você encontra, por exemplo, um outro exemplar desse aqui só com os evangelhos. Entendi. Aí agora eles vão fazer toda a Bíblia. Essa editora Sancto fez um material bem atual, bem contemporâneo, né? Bacana. Aí eu gosto de usar isso. Luiz, deixa eu fazer uma última pergunta aqui pro pastor. Nosso tempo está estourando, mas pode fazer. Pastor, pegando o gancho aqui que o Luiz falou sobre religião salva, a respeito daqueles terroristas, homens-bomba, o que são pregados para eles? O que eles acreditam? Olha, é mais um sistema de doutrinação do que pregação, né? A pregação em si é a proclamação do Evangelho, é falar sobre Jesus. No caso dos terroristas, ali é o lado negativo de uma religião que merece o nosso respeito, que é o islamismo, né? Então, os muçulmanos cultuam a Alá, de maneira geral, até entende que o Deus Alá é o mesmo Deus do cristianismo, mas isso é uma outra discussão. Então, de maneira geral, os muçulmanos, eles praticam a religião islâmica. E é uma religião que promove a paz, que estabelece a paz, é uma religião que cresceu vertiginosamente na Europa. Hoje é a segunda maior religião depois do cristianismo, né? O terrorismo praticamente é uma interpretação equivocada de pessoas. Os grupos terroristas, né? Hamas, Hezbollah, Boko Haram, dentre outros, são interpretações equivocadas, né? Então, junta um pensamento religioso com uma prática bélico-militar através de pessoas fundamentalistas, cria-se uma ideologia do terror. Então, assim Hamas, tem algumas práticas na própria Hezbollah, igreja católica, na evangélica, algumas práticas que... Pode criar uma religião do terror. Entendeu? As cruzadas, né, na Idade Média, era uma religião do terror, dentro do cristianismo, né? São pessoas, às vezes, que tem, né? Então, aquilo ali é a deturpação da religião própria islâmica, né? Nós não podemos medir os islâmicos a partir dos terroristas. Agora, infelizmente, os terroristas, eles põem a vida deles e a vida dos verdadeiros muçulmanos em risco, né? Deus não está nisso, né? Ô, pastor Reginaldo, você vai ter que voltar aqui mais vezes. Gratidão por você ter vindo. Antes, Leandro, fala um pouquinho do seu trabalho, cara. Manda um abraço para seus clientes. Tem que ser bem breve, né? E depois você vai ter que voltar aqui para falar por que cowboy. Vai ter que ficar por outra hora, né? Pois é, pessoal. Um abraço a todos aí do podcast, o que rola. Então, obrigado pelo convite aí, meu amigo Luiz.
Você tem uma... Satisfação em estar conhecendo o pastor Você tem a sua Reginaldo. empresa lá, né? Tem, vamos falar, né, do Espetinho do Cowboy, que fica lá no Goiânia Viva, né? Quem tá assistindo a gente aí, que for da região oeste, Solange Parque, João Braz, Goiânia Viva, Espetinho do Cowboy. Tá certo. E mais uma vez, muito obrigado. Mandar um abraço pro pessoal lá da Catedral da Família, né? O Rubens, né? Abraço ao Isso, pastor Salmo de Omar, Um abraço pro pastora Cássia Vilela, o Rubens, né? Que é um amigo nosso. O Rubens é um abraço, cara do bem, aquele cara, viu? Ele É uma pessoa especial, Exatamente. de um coração gigante. Ele tem crescido muito na fé, crescido muito espiritualmente. Tá? gratidão por você dedicar o seu tempo. Sempre à disposição. Isso é uma oportunidade de falar sobre o reino de Deus, né? Falar que no Senhor Jesus Cristo nós podemos encontrar a saída para as nossas angústias, né? A saída para as nossas crises circunstanciais, existenciais. Então, Jesus, ele é a nossa esperança. Exatamente. Pastor, muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente volta no próximo podcast, porque o que rola por aí, rola aqui. Beijo para vocês.